Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 8 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 49 minutos no Brasil, 17h49 da tarde. Gente, eu vou gravar aqui, já vou falar dos fatos, parece que tem uma convulsão social no Brasil. Na capa do New York Times aqui, ó, manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a última eleição à presidência da República Brasileira, esses manifestantes invadiram a sede dos três poderes. Já vou falar sobre isso. A BTC segue acumulando, exatamente como a gente reportou. A nossa próxima parada é a base da nuvem aqui no diário. A gente vai bater em 17.261, é a nossa próxima parada. No intraday foi uma delícia, basicamente. A BTC lambia aqui, ó, esse setor de sobrevenda, voltava rapidamente para VWAP, voltou aqui, ficou acumulando, transpassou. A gente abriu 4 sinais no copy trade, mais 3 na sala de sinais, todos fecharam rapidamente, porque batia na upper, voltava para VWAP, batia nas lowers aqui, voltava para VWAP, batia na upper, voltava para VWAP, e aí a gente buscou lucro em todo esse vai e vem. Na seara fática, o Departamento de Justiça norte-americano apreendeu 456 milhões de dólares em ações da Robinhood, que estavam vinculadas à FTX. O Sam Bankman-Fried pediu para o Tribunal de Nova York liberar essas ações para ele pagar a sua defesa. Num movimento de reação, vamos colocar assim, para proteger o patrimônio dos clientes da FTX, o Departamento de Justiça norte-americano entrou na jogada e acabou bloqueando todos esses recursos. O Instagram está migrando rápido para o metaverso. O que esperar do ano de 2023 para o Instagram? Instagram publicou um relatório de tendências para 2023 e no guia baseado nos dados da própria plataforma, eles vão sim integrar essa rede social ao Web3. Vai ser possível até linkar NFTs verificadas, exatamente como já acontece com o Twitter. E uma imobiliária que tem ações na Nasdaq vai atender clientes no metaverso. Ela é negociada na Nasdaq sob o código EXPI, a XP Realty vai agora atender clientes no metaverso. É o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, economistas se preocupam com os perigos à frente para o crescimento global. Agora vem uma recessão por aí, o aumento nas taxas de juros por boa parte dos bancos centrais vai impor essa movimentação, vem uma recessão dura pela frente e agora há poucas horas militares russos reportam que num ataque de retaliação às forças ucranianas, mais de 600 soldados ucranianos teriam morrido. O Ministério da Defesa ucraniano ainda não confirmou essas 600 mortes, 600 baixas pelo lado ucraniano, mas é bem provável que nas próximas horas isso fique confirmado. Alguns falam até em mais de 600 soldados ucranianos mortos nesse ataque de retaliação. Segundo as forças russas, o ataque foi uma retaliação ao ataque de Ano Novo, ultimado contra um quartel russo ali nas proximidades de Donetsk. E na capa do New York Times, manifestantes eleitorais brasileiros que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram efetivamente, tá aqui as fotos, a sede dos três poderes. A reportagem é longa, faz aqui um resumo de todos os últimos acontecimentos. Bolsonaro se encontra hospedado na Flórida e passa por um período de silêncio, sem se manifestar muito nas redes, inclusive. E agora, essa invasão de manifestantes sobre a sede dos três poderes. Mas, enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco não, amanhã eu volto para reportar a movimentação da BTC, que segue acumulando. Ela simplesmente agora está cumprindo aqui aquele nosso script já antevisto, iria encarar essa camada resistencial na faixa de 17 mil dólares e acabou testando no dia 6 de janeiro e agora hoje chegamos a fazer a máxima em 17.022. Estamos testando mais uma vez essa camada resistencial. Qualquer movimentação mais brusca da BTC eu volto a reportar.
Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Se houver um movimento mais brusco, eu também volto a qualquer hora da madrugada. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir a análise de alguma altcoin, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.